Miguel, seu melhor amigo, estava lá, segurando o celular de João com uma expressão de choque puro, os olhos fixos na tela que revelava mensagens íntimas com outro homem. Em um instante, anos de segredos cuidadosamente guardados se evaporaram, deixando João exposto e aterrorizado, enquanto Miguel largava o aparelho como se queimasse e saía correndo porta afora, sem dizer uma palavra. A manhã em Lisboa estava ensolarada, mas para João, o ar parecia sufocante. Ele morava em um apartamento modesto no bairro Alto, onde as ruas estreitas e coloridas contrastavam com a turbulência interna que o consumia. Aos 25 anos, João era um designer gráfico freelancer, com uma vida aparentemente comum, amigos, festas ocasionais e um emprego que lhe permitia expressar sua criatividade. Mas por trás dessa fachada, ele lutava diariamente com sua orientação sexual, escondida de todos, especialmente de Miguel, o amigo de infância que representava tudo o que ele admirava e, secretamente, amava. Miguel, por outro lado, era o oposto, um engenheiro civil de 28 anos, heterossexual assumido, noivo de Sofia, uma professora carinhosa que planejava o casamento para o próximo verão. Eles se conheceram na escola secundária em Cascais, uma cidade costeira perto de Lisboa, onde cresceram surfando nas praias e compartilhando sonhos de futuro. Miguel sempre foi o protetor, o que defendia João das brincadeiras cruéis dos colegas, sem nunca suspeitar que João via nele mais do que um irmão. Agora, aquela confidência acidental, João havia deixado o celular desbloqueado após uma noite de insônia, ameaçava destruir tudo. João sentou-se na cama, as mãos tremendo enquanto tentava ligar para Miguel. O telefone tocava, mas ia direto para a caixa postal. O que eu faço agora? Pensou, o pânico crescendo. Ele sabia que Miguel vinha de uma família conservadora, católica devota, onde temas como a homossexualidade eram tabus absolutos. O pai de Miguel, um pescador aposentado, frequentemente fazia comentários depreciativos sobre esses modernos na televisão, e a mãe, uma dona de casa dedicada, enfatizava o valor do casamento tradicional. João imaginava a reação deles se soubessem, rejeição, talvez até violência verbal. E ele próprio? Sua família em Braga, no norte de Portugal, não era diferente. O pai, um empresário rígido, esperava que João se casasse e tivesse filhos, perpetuando o nome da família. A mãe, embora mais afetuosa, vivia sob as sombras das expectativas sociais, frequentando a igreja todos os domingos e julgando vizinhos que desviavam do caminho certo. Enquanto se vestia apressadamente, João relembrava os momentos que o levaram até ali. Há 2 anos, ele havia começado a explorar sua identidade em segredo, frequentando bares gays em Lisboa, longe dos olhos conhecidos. Foi lá que conheceu Pedro, um artista como ele, com quem trocava mensagens esporádicas. Nada sério, mas o suficiente para aliviar a solidão. Miguel, alheio a tudo, continuava a ser o centro de suas fantasias não realizadas. Eles passavam fins de semana juntos, jogando futebol ou bebendo cerveja em esplanadas à beira do Tejo, onde João se forçava a rir de piadas sobre mulheres para manter a ilusão. Mas agora, com o segredo exposto, ele se sentia nu, vulnerável a um julgamento que poderia custar sua amizade mais preciosa. Decidido a confrontar a situação, João saiu do apartamento e pegou o metrô para o escritório de Miguel, no centro da cidade. O trajeto parecia eterno, cada estação um lembrete de possíveis consequências. E se Miguel contasse para Sofia? Ou pior, para as famílias? A sociedade portuguesa, apesar de progressos como a legalização do casamento gay em 2010, ainda carregava resquícios de preconceito, especialmente em círculos mais tradicionais. João havia lido notícias sobre jovens rejeitados por suas famílias, vivendo na rua ou lutando contra a depressão. Ele não queria ser mais uma estatística. Ao chegar ao prédio moderno onde Miguel trabalhava, João hesitou na entrada. O segurança o reconheceu, ele já havia visitado várias vezes, e o deixou entrar. No elevador, o espelho refletia um homem pálido, com olheiras profundas. Eu preciso explicar, murmurou para si mesmo. Ao bater na porta da sala de Miguel, ouviu vozes alteradas do lado de dentro. Sofia estava lá. Não, era Miguel discutindo ao telefone. Quando a porta se abriu, Miguel o encarou com olhos frios, algo que João nunca vira antes. O que você quer aqui? Perguntou Miguel, a voz baixa mas carregada de raiva. João engoliu em seco. Precisamos conversar. Por favor. Miguel hesitou, mas cedeu, fechando a porta atrás deles. A conversa começou tensa. Miguel andava de um lado para o outro, evitando olhar para João. Há quanto tempo você me engana? Eu pensei que éramos amigos de verdade. João sentiu um nó na garganta. Eu sou gay, Miguel. Mas isso não muda quem eu sou com você. Eu nunca quis te machucar. Miguel parou, os punhos cerrados. E aquelas mensagens? Com um cara. Você acha que eu não entendo o que isso significa? João explicou, as palavras saindo aos tropeços,
o medo da rejeição, a pressão familiar, o desejo de ser aceito. Miguel ouvia, mas sua expressão endurecia. Minha família. Eles nunca entenderiam. E Sofia? O que eu digo a ela? João implorou. Não conta a ninguém ainda. Me dê tempo. Mas Miguel balançou a cabeça. Você me colocou nessa posição. Eu preciso pensar. E com isso, pediu que João saísse. De volta à rua, João sentiu o mundo girar. Ele havia perdido o controle, e agora, o futuro era incerto. Caminhando pelas calçadas de Lisboa, ele se perguntou se valia a pena lutar por uma amizade que talvez nunca fosse a mesma. Mas no fundo, sabia que a verdade, por dolorosa que fosse, era o primeiro passo para algo real. Os dias seguintes foram um turbilhão de silêncio e angústia para João. Miguel não respondia mensagens nem atendia chamadas, deixando João em um limbo emocional que o consumia por dentro. Ele mal conseguia trabalhar, os projetos gráficos empilhando na mesa enquanto sua mente revisitava incessantemente aquela manhã fatídica. Em Cascais, onde Miguel morava com Sofia, a vida seguia seu curso aparente, mas por trás das portas fechadas, Miguel lutava com seus próprios demónios. Ele amava Sofia, planejava uma família, mas a revelação de João abalara as fundações de sua visão de mundo. Porque agora, questionava-se, olhando para o mar da janela, recordando as aventuras da juventude. Sofia notou a mudança. Durante o jantar, ela perguntou, o que há de errado, amor? Você parece distante. Miguel hesitou, mas decidiu não contar. Problemas no trabalho, mentiu, odiando a si mesmo por isso. Ele cresceu em uma família onde a honestidade era valor, mas isso. Admitir que seu melhor amigo era gay e que ele se sentia traído por não saber. Parecia um abismo. Seus pais, ainda em Cascais, ligavam frequentemente para discutir o casamento. Estamos orgulhosos de você, filho, dizia o pai. Miguel imaginava a decepção se soubessem sobre João. Na sociedade portuguesa, especialmente em comunidades costeiras mais tradicionais, a homossexualidade ainda era vista com desconfiança, apesar das leis progressistas. Ele se lembrava de um primo distante que fora ostracizado por ser gay, nunca mais convidado para reuniões familiares. Enquanto isso, João buscava apoio em Pedro, o homem das mensagens. Eles se encontraram em um café discreto no Chiado, onde João desabafou. Ele me viu como um estranho, disse, os olhos marejados. Pedro, mais experiente aos 30 anos, aconselhou, dê tempo a ele. Nem todo mundo processa isso da mesma forma. Mas João sentia uma culpa profunda. Ele havia escondido sua identidade não só por medo, mas por amor não correspondido a Miguel. Admitir isso para si mesmo era doloroso, anos fantasiando uma vida juntos, sabendo que Miguel era estranho. Agora, essa ilusão se dissolvia, deixando um vazio. Uma semana após o incidente, Miguel finalmente ligou. Vamos nos encontrar. No nosso lugar de sempre. O nosso lugar era a Praia do Guincho, onde surfavam na adolescência. João chegou cedo, o vento salgado batendo no rosto. Miguel apareceu, mãos nos bolsos, expressão séria. Eu pensei muito, começou. Sinto raiva porque você não confiou em mim. Somos amigos há anos. João rebateu, e se você me rejeitasse? Como tantos outros. A discussão esquentou, vozes elevadas sobre as ondas. Miguel admitiu seus preconceitos, eu cresci ouvindo que isso é errado. Mas você é meu amigo. Eu não sei o que fazer. João, corajoso, revelou mais, eu sinto algo por você, Miguel. Mais do que amizade. O silêncio caiu como uma bomba. Miguel recuou, chocado. Você o quê? Eu sou noivo. Isso é loucura. A confissão mudou tudo. Miguel se sentiu traído duplamente, questionando cada abraço, cada riso compartilhado. Você me usou, acusou. João negou, lágrimas escorrendo. Eu nunca agi sobre isso. Eu só. Amava você em silêncio. Miguel saiu furioso, deixando João sozinho na praia. Naquela noite, Miguel contou a Sofia, incapaz de carregar o peso sozinho. Sofia, liberal e compreensiva, reagiu com calma, João precisa de apoio, não julgamento. Mas e você? Como se sente? Miguel confessou confusão, eu o vejo como irmão. Mas agora, tudo parece diferente. Sofia sugeriu terapia, mas Miguel resistiu, orgulhoso. Dias depois, a família de João veio à tona. Sua mãe ligou, preocupada com seu silêncio. Você está bem, filho? Seu pai quer saber se virá para o aniversário da avó. João, exausto, quase contou, mas recuou.
Em vez disso, viajou para Braga, buscando clareza. Lá, em meio a festas familiares, ouviu comentários casuais sobre esses gays na TV, que o feriam como facas. Ele se isolou, questionando se valia a pena viver uma mentira. De volta a Lisboa, decidiu confrontar Miguel novamente. Marcou um encontro em um bar, mas Miguel chegou com Sofia, uma barreira clara. Não podemos mais ser como antes, disse Miguel. Eu preciso de espaço. João sentiu o coração se partir. Então é isso. Anos de amizade jogados fora. Sofia interveio, dê tempo, João. Ele está processando. Mas João viu nos olhos de Miguel uma dúvida profunda, algo além da raiva. A tensão escalou quando rumores começaram a circular. Um amigo em comum, vendo a distância entre eles, perguntou a Miguel. Ele desconversou, mas a semente da dúvida plantada. João, por sua vez, começou a se abrir com Pedro, construindo uma relação real, mas o fantasma de Miguel persistia. Em uma noite chuvosa, Miguel apareceu no apartamento de João, encharcado. Eu não consigo parar de pensar nisso, admitiu. Porque você me ama. Eu sou estranho. João explicou, não é escolha. É quem eu sou. A conversa durou horas, revelando camadas de vulnerabilidade. Miguel confessou medos próprios, pressão para ser o homem perfeito, dúvidas sobre o casamento. Pela primeira vez, eles se viram como iguais, feridos pela sociedade. Mas ao amanhecer, Miguel partiu, deixando João com uma esperança frágil. O conflito interno de Miguel intensificava-se a cada dia. No trabalho, ele cometia erros bobos, distraído pela revelação de João. Em casa, com Sofia, as discussões aumentavam. Você está obcecado com isso, ela dizia. João é gay, e daí? Ele ainda é o mesmo. Mas para Miguel, não era simples. Ele questionava sua própria masculinidade, revivendo memórias de infância onde o pai o ensinava a ser forte, não fraco como esses afeminados. A sociedade portuguesa, com sua mistura de modernidade em Lisboa e conservadorismo no interior, amplificava esses dilemas. Miguel lia artigos online sobre amizades entre gays e straights, buscando respostas, mas só encontrava mais confusão. João, enquanto isso, mergulhava no trabalho para escapar. Um projeto grande, desenhando para uma campanha de direitos LGBT, ironicamente o forçava a confrontar sua realidade. Ele se juntou a um grupo de apoio em Lisboa, onde ouvia histórias semelhantes, rejeições familiares, discriminação no emprego. Você não está sozinho, diziam. Mas João se sentia isolado, especialmente quando Pedro pressionava por compromisso. Eu gosto de você, mas você ainda pensa nele, Pedro acusava. João admitia, sim, mas estou tentando superar. A virada veio em uma reunião familiar de Miguel. Seus pais convidaram João, como sempre, para um churrasco em Cascais. Miguel tentou cancelar, mas o pai insistiu, ele é da família. No dia, a tensão era palpável. João chegou nervoso, Miguel evitou olhares. Durante o almoço, o pai de Miguel fez um comentário sobre um político gay, esses tipos querem destruir a família tradicional. João engoliu em seco, Miguel ficou vermelho. Sofia, percebendo, mudou de assunto, mas o dano estava feito. Após, no jardim, Miguel confrontou João, você ouviu isso? É assim que eles pensam. João rebateu, e você? Concorda? Miguel negou, mas admitiu, eu tenho medo de perder tudo. Naquela noite, Miguel e Sofia brigaram feio. Você está defendendo João mais do que a mim, gritou ele. Sofia retrucou, não, estou defendendo o que é certo. Se você o rejeitar, perde uma parte de si mesmo. Miguel saiu, dirigindo até Lisboa. Bateu na porta de João às 2 da manhã. Eu não sei quem sou mais, confessou, chorando pela primeira vez. João o abraçou, um gesto platônico, mas carregado de emoção. Eles conversaram até o sol nascer, Miguel revelando inseguranças, pressão para casar, dúvidas sobre sua sexualidade. E se eu não for tão estranho quanto penso? João, surpreso, aconselhou, explore isso. Mas não por mim. O dilema moral crescia. Miguel traía Sofia emocionalmente. João traía a si mesmo ao esperar. Dias depois, Miguel cancelou o casamento, chocando todos. Preciso de tempo, disse a Sofia, que partiu magoada. A família de Miguel explodiu, o pai o chamou de ingrato, a mãe chorou. É por causa daquele João, acusaram. Miguel negou, mas a suspeita pairava. João, sabendo, sentiu culpa, eu causei isso. Mas Miguel o procurou, não, você me acordou. Eu vivia uma mentira. Eles começaram a passar mais tempo juntos,
como amigos, mas com uma intimidade nova. Caminhadas pelo Tejo, conversas profundas sobre identidade. Miguel experimentava, saindo com o homem anonimamente, mas voltava confuso. Não é para mim, concluiu. João respeitava, mas doía ver Miguel lutando. A sociedade interferia, amigos fofocavam, empregos questionavam. João perdeu um cliente conservador ao se assumir publicamente em uma rede social. Valeu a pena? Perguntou-se. Em um clímax parcial, a família de João descobriu através de um primo. O pai ligou furioso: "Você nos envergonha. Não venha mais aqui." A mãe, dividida, chorou: "Eu te amo, mas isso é pecado." João, devastado, encontrou consolo em Miguel, que o defendeu: "Eles estão errados." Mas Miguel pagava o preço, isolado da família, questionando escolhas. A amizade se fortalecia, mas às custas de tudo. Com o casamento cancelado, Miguel mergulhava em uma crise existencial. Morando sozinho em um apartamento alugado em Oeiras, ele refletia sobre as perdas: Sofia, agora distante, a família que mal falava com ele. "Eu troquei tudo porque", pensava, olhando fotos antigas com João. A revelação o forçara a confrontar preconceitos internos, mas o custo era alto. Ele procurou terapia, recomendado por um colega, onde explorava raízes de sua rigidez: educação católica, expectativas sociais. "Você tem direito a evoluir", dizia o terapeuta. Mas evoluir significava aceitar João completamente, incluindo seus sentimentos. João, por sua vez, lidava com rejeição familiar. Após a ligação do pai, ele viajou para Braga, determinado a confrontar. Chegando à casa antiga, encontrou hostilidade. O pai gritou: "Você escolheu isso. Saia daqui." A mãe interveio: "Deixe-o explicar." João desabafou, anos de medo, a dor de esconder. O pai ouviu relutante, mas admitiu: "Eu não entendo, mas você é meu filho." Não era aceitação plena, mas um começo. De volta, João compartilhou com Miguel: "Eles podem mudar." Miguel, inspirado, tentou reconciliação com os seus. Em Cascais, o pai o recebeu friamente: "Você destruiu tudo por um amigo gay." Miguel defendeu: "Não é por ele, é por ser honesto." A mãe chorou, mas prometeu rezar. A dinâmica entre eles mudava. Miguel, agora solteiro, notava atração por João. Não, mas uma conexão profunda. Eles viajaram para o Algarve, fugindo da pressão lisboeta. Nas praias douradas, conversas fluíam, sonhos, medos. João confessou: "Eu ainda sinto por você, mas aceito se não for recíproco." Miguel tocou sua mão: "Eu te amo como amigo." "É o suficiente." João assentiu, mas internamente doía. A viagem trouxe clareza, mas também tensão quando um turista os confundiu com um casal. Miguel desconforto. De volta, o conflito social escalou. No trabalho de Miguel, rumores sobre sua amizade suspeita com João levaram a olhares tortos. Um chefe conservador o advertiu: "Cuidado com sua imagem." João, em um evento LGBT, foi atacado verbalmente por extremistas, deixando-o abalado. Miguel o socorreu, furioso: "Isso é inaceitável." Mas questionava: "Vale a pena lutar?" Pedro reapareceu, oferecendo estabilidade a João. "Escolha a mim ou continuo sofrendo?" João hesitou, mas escolheu Miguel, mesmo platonicamente. Isso levou a uma briga. Pedro acusou João de masoquismo. Miguel, sabendo, sentiu culpa: "Eu te prendo." João negou: "Você me liberta." A alta tensão veio a uma festa de amigos em comum. Sofia apareceu, confrontando Miguel: "Você me trocou por ele." Miguel negou, mas Sofia viu a verdade: uma lealdade profunda. Ela partiu chorando, deixando Miguel devastado. João o consolou, mas Miguel explodiu: tudo isso por sua causa. Palavras duras voaram, acusações de manipulação. João saiu magoado, questionando a amizade. Dias de silêncio seguiram, cada um lidando com danos. Miguel percebeu: rejeitar João era rejeitar parte de si. Ele procurou João, pedindo perdão: "Você me ensinou a ser melhor." Eles se reconciliaram, mas com cicatrizes. A sociedade pressionava, petições contra direitos LGBT ganhavam força, afetando o humor nacional. João se envolveu em ativismo, Miguel o apoiou discretamente. Mas o preço? Isolamento, estresse. Miguel reconsiderou sua vida, talvez viajando para clarear. João temia perdê-lo. Os meses finais trouxeram uma resolução amarga-doce. Miguel, após terapia, aceitou sua heterossexualidade, mas abraçou a fluidez emocional. Ele reconstruiu laços com a família, explicando pacientemente. O pai, relutante, cedeu:
se ele te faz feliz como amigo, ok. Sofia, com o tempo, perdoou, mas seguiu em frente. Miguel encontrou uma nova parceira, Ana, compreensiva com sua história. João, fortalecido, assumiu publicamente, perdendo alguns amigos mas ganhando comunidade. Ele terminou com Pedro, escolhendo solitude até curar. Sua família progrediu, a mãe visitou Lisboa, tentando entender. O pai enviava mensagens esporádicas, um progresso lento. A amizade com Miguel evoluiu para algo profundo, sem romance, mas com amor fraterno. Eles viajavam, riam, apoiavam-se. Mas o custo, anos de dor, relacionamentos quebrados, identidades questionadas. Em uma noite no Tejo, Miguel disse, obrigado por me acordar. João sorriu, e você por ficar. No entanto, dúvidas persistiam. Miguel se perguntava se havia reprimido algo, João, se valera o sofrimento. A sociedade portuguesa mudava, mas devagar, com preconceitos enraizados. E você, leitor, acha que revelar a verdade sempre vale o preço, mesmo que destrua tudo ao redor?